Hello, seguidores, tudo bem? Eu sou o Mark. Se você não me conhece, me segue no Instagram, onde eu dou dicas de filmes e séries todos os dias e eu conto com vocês aí para me acompanhar aqui também. E hoje eu tô aqui para falar de Invocação do Mal 4, O Último Ritual. Será que é tão bom quanto os dois primeiros? Ou segue aí a linha do terceiro filme? Vem comigo para saber. Na trama, o casal Smur se muda para uma casa junto de suas 5 filhas. Logo, acontecimentos inexplicáveis começam a perturbar a família. Barulhos estranhos, sustos constantes e marcas misteriosas que surgem no corpo da mãe. Cada vez mais assustada e fragilizada, ela decide procurar ajuda do renomado casal de investigadores paranormais, Ed e Lorraine Warren. E ao visitar a casa, eles descobrem que algo aterrorizante e maligno habita aquele local. E eles vão fazer de tudo para descobrir por que essas entidades do mal escolheram a família Smur. Bom, o início do filme abre aí com um flashback, né, que mostra a época que a Lorraine estava grávida. Então ela acaba tendo um filho aí natimorto, então ela fica rezando, pedindo para que traga de volta. E acontece um milagre aí que realmente traz a filha de volta. Claro que isso não é spoiler, né, porque a gente já viu em filmes anteriores que ela tinha essa filha. Então a gente tem apenas esse flashback só para contextualizar como ela teve uma vida difícil aí na época que ela estava grávida. E a história avança para os dias atuais, quando a gente vê aí que uma pessoa da família Smur recebe um espelho, né, do seu avô, um espelho que foi dado de presente. Esse espelho, na tradição católica, deveria representar algo benéfico para ela, mas o espelho acaba trazendo o inverso. Então, a partir do momento que esse espelho entra na casa dela, coisas estranhas começam a acontecer. Isso me fez lembrar muito daquele filme O Espelho, dirigido pelo Mike Flanagan. Mas apesar de ser batido, eu acho que foi até bem explorado essa questão aqui do espelho maligno. Na verdade, as pessoas dizem que essa história na vida real é bem mais interessante do que foi mostrado aqui nesse filme. Eu acho aqui que a direção do Michael Chaves, né, que é o mesmo que dirigiu o terceiro filme, que eu não gosto, eu acho que ele até acerta quando ele tenta emular aquela coisa do James Wan, que são aqueles momentos, né, que a gente percebe que tem um mal ali e a cena é muito bem conduzida quando tem algum tipo de mistério, como naquela cena que a mulher observa o telefone sendo puxado. Então é um momento ali que a gente tem um pouco de silêncio, né? A gente vê aquela escuridão na porta. Eu acho que consegue criar um climinha ali de terror, mas eu acho que o grande problema do Michael Chaves é que ele não percebe que esses momentos é o que tornaram os dois primeiros filmes tão aterrorizantes. Então aqui a gente tem muito mais ação, a gente tem muito mais monstro, sangue, e eu acredito que o Michael Chaves tem uma visão totalmente diferente do James Wan. Ele acredita que o terror visual causa mais impacto do que aquela atmosfera sombria e daquele terror muito bem construído. Bom, e um desses exemplos aí do terror, né, mais visual é aquela cena da boneca flutuando e até de uma senhora cadavérica que aparece sorrindo. E o que dizer da cena da Annabelle gigante, gente? E uma cena que intensifica ainda mais isso que eu tô falando é a cena que uma das garotas, né, na verdade as duas pegam o espelho e se livram dele, e aí uma delas começa a reagir, né, ao fato de ter se livrado do espelho. Então ela começa a vomitar e sai muito sangue, sai caco de vidro. É uma cena bem explícita, né, que me lembrou até a morte do demônio, a Ascensão, que tinha muito sangue ali. E aqui é um momento que eu vejo também que falta um pouco de originalidade no Michael Chaves, porque parece que ele tenta replicar tudo que eu já vi em outro filme, sabe? Ainda que a gente tivesse muito filme de assombração e tudo mais, eu acho que os dois primeiros conseguem criar um frescor pro gênero, que não acontece aqui nesse quarto filme. Mas diferente desses momentos menos inspirados e até repetidos do terror, que eu acho que funciona, o que me incomoda mesmo em Invocação do Mal 4, O Último Ritual, são as cenas melodramáticas, né? Tem uma cena ali que o personagem do Tony Spera vai pedir em casamento a filha da Lorraine e demora, olha, eu juro por Deus, eu acho que demora de 5 a 10 minutos. Facilmente poderia descartar. Então eu acho que ele aposta aqui muito no melodrama típico de uma novela mexicana, que pra mim só esvazia ali o potencial de terror que o filme até tem, né, embora fique na zona de conforto. E eu acho que esses momentos aí melodramáticos, muito drama familiar, acaba prejudicando esse terror que afinal era para ser o capítulo final, né? E como é um capítulo final, a gente sempre espera que seja algo grandioso. Mas ainda assim, eu acho que foi muito melhor, por exemplo, que o último Halloween, essa última trilogia do David Gordon Green. Aproveitando tudo isso, eu quero saber qual para você é o pior final de franquia de terror. De volta ao terror, né? As assombrações se intensificam e tem
momento ali que começa a aparecer no jornal vários trechos da família Smurf, e aí tem até um repórter que fala: será que é uma fraude ou será que realmente a casa deles está assombrada? Eu achei bem legal nessa citação aí, porque pra quem não sabe, na vida real, até os Lorraines, né, foi muito questionado sobre serem pessoas que fraudam a história ali pra ganhar dinheiro. E eu acho assim, gente, eu tenho um probleminha com Invocação do Mal, porque eu realmente não consigo emergir tanto ali no medo, porque eu acredito sim que na vida real eles foram um pouco picaretas, assim, se aproveitaram da crença das pessoas. Eu acho chato, né, ver por essa perspectiva. Afinal, é um terror, eu tenho que chegar ali, acreditar na assombração e tudo mais. E eu acho que seria até interessante se o filme tocasse um pouco mais nessa questão, porque ia trazer um pouco de camada ali mais psicológica, né? Eu não sou esse tipo que gosta só de filme psicológico, tá? Eu adoro filme que é bobo, eu adoro filme de assombração, mas eu acho que Invocação do Mal se beneficiaria se explorasse um pouco dessa camada que existiu na vida real, né? E como eu disse, né, como o filme se vende como algo baseado em fatos, a gente sabe que ali não aconteceu do jeito que a gente vê, né, gente? É baseado. Então, por ser baseado, por que não colocar essa camada da dúvida, né? Nem que fosse só para explorar essa questão midiática, né? Eu acho que seria, olha, algo bem interessante. Bom, gente, e a sequência final, que é cheia de ação, cheia de acontecimento, né? É uma coisa aí, um probleminha que eu tenho também com Invocação do Mal, desde o primeiro, inclusive, que eu acho muito bom. Mas eu acho que o final, a reta final, sempre depende muito dessa euforia, né? Tudo tem que estar acontecendo, tem que ter grito, tem que ter muita ação, porque aí eu acho que ele entra numa zona de conforto que se apoia naquele maneirismo de precisar ter a trilha sonora alta, de precisar ter gente voando, gente gritando, como se isso fosse suficiente para criar um bom final. E na minha opinião, não é assim. A gente pode pegar vários filmes aí de terror que são muito bons e que o final não foi tão assim caótico, né? Em suma, esse quarto filme aqui não é tão ruim quanto alguns filmes aí, alguns últimos filmes, né, de franquia. Como eu disse, não é pior do que Halloween Ends. E também tem outros aí exemplos, eu quero que vocês deixem aqui no comentário. Mas é isso, eu gostei, achei um bom filme, eu acho que é divertido, né? Mas eu vejo muitos problemas nesse filme, inclusive eu acho que eu nem citei todos, né? Mas é importante lembrar que a Vera Farmiga e o Patrick Wilson é a chave do sucesso de Invocação do Mal, pelo menos desses 4 filmes, porque mesmo nos mais irregulares, né, eles estão muito bem, os atores são ótimos, são personagens que marcaram mesmo, e eu vou ficar com saudade deles, né? Espero que eles apareçam aí em participações, em séries e tudo mais. Mas enfim, comenta o que você achou, se você gostou, se você não gostou, deixa aqui também. E não deixa de dar um joinha, curta esse vídeo, se inscreve no canal e a gente se vê num próximo vídeo.